Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a politização do Lollapalooza, festival de música que foi sequestrado pela propaganda política da esquerda que começa a mobilizar a classe artística a fim de cooptar o voto dos jovens. Essa é uma das principais estratégias do PT para influenciar o debate público, reconduzir Lula da Silva à presidência e, como diria Geraldo Alckmin, tomar o poder para voltar à cena do crime. Antes de qualquer coisa, nossos sentimentos aos fãs da banda Foo Fighters, cujo talentoso baterista Taylor Hawkins nos deixou de forma tão precoce. Eu tive o prazer de assistir Taylor e Dave Grohl ao vivo e lamento que outras pessoas não tenham mais essa oportunidade. Que a paz de Deus conforte os familiares e os admiradores desse músico. O Boletim Coppola também se solidariza com o público do festival, que comprou ingressos para um grande show no Lollapalooza, mas teve que se contentar com um comício eleitoral de quinta categoria, o Lulapalooza. Com vocês, toda a originalidade, poesia e egoísmo de Marcelo D2, um militante que desprestigiou a memória de um ícone do rock, fazendo campanha explícita por um ex-criminoso que, segundo matérias da imprensa, denúncias do Ministério Público e sentenças da Justiça, roubou o povo brasileiro praticando corrupção e lavagem de dinheiro. Olê, 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 olá, Lula, Lula, diz! Olê, 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 olá, Lula, Lula. Para quem não sabe, o único motivo pelo qual Marcelo D2 estava se apresentando no palco principal desse festival foi a morte intempestiva do celebrado baterista Taylor Hawkins do Foo Fighters. Mas ao invés de respeitar esse momento e prestar um tributo genuíno à obra desse músico excepcional, o líder do Planet Hemp optou por se refestelar na lama da politicagem partidária, puxando o couro e puxando o saco de um ex-criminoso condenado por corrupção. Que babação de ovo constrangedora. Olê, 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 olá, Lula, Lula, diz! Olê, 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 olá, Lula, Lula. Para variar, é a esquerda brasileira usando a tragédia alheia como palanque político. Às vezes isso acontece de forma tosca, de forma infantil, como essa performance de animador de circo do Marcelo D2 no Lola. Mas outras vezes o estratagema é mais sutil e as reais intenções da militância ficam dissimuladas. Basta ver os nomes que batizaram as duas leis bilionárias de fomento à cultura aprovadas pelo Senado agora em março, às vésperas do processo eleitoral. A Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais de verbas federais para estados e municípios investirem no setor artístico e cultural, priorizando ações protagonizadas por pessoas LGBTQIA+, e outros grupos identitários, como indígenas e povos tradicionais. E a nova Lei Aldir Blanc, que estipula um repasse federal de 3 bilhões de reais por ano até 2027 para prefeituras e governos financiarem iniciativas culturais. Aldir Blanc foi um dos maiores letristas da MPB e Paulo Gustavo era um ator imensamente popular. Ambos foram vítimas de uma pandemia que, segundo a esquerda, é de responsabilidade integral e exclusiva do presidente da República. Basta um pouco de raciocínio político para entender que batizar leis com os seus nomes é menos uma homenagem legítima e mais uma propaganda política de enorme apelo emocional. É muito mais fácil aprovar no Congresso uma legislação apelidada de Lei Aldir Blanc do que aprovar o PL 1518/21, o nome verdadeiro desse projeto de autoria de Jandira Fegali e Alexandre Frota, além de outros deputados do PT, do PSOL e do PCdoB. A Lei Aldir Blanc, de Jandira, Frota e companhia, estabelece uma nova política nacional de fomento à cultura que está privilegiando artistas e músicos com cerca de 20 bilhões de reais de dinheiro público nos próximos 5 anos. Mas isso num país em que milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, sem saneamento básico e sem acesso à educação, saúde, segurança e por aí vai. Você acha que isso é razoável? Claro que não. Por isso, a esquerda usou a estratégia de usar o nome de um grande artista, Aldir Blanc, para nomear o projeto e aumentar a sua receptividade no parlamento, na imprensa e junto ao eleitorado. É a mesma lógica utilizada para aprovar a Lei Paulo Gustavo, de autoria do senador petista Paulo Rocha. Para pensar, são bilhões de reais distribuídos sem muito critério para conquistar corações, mentes e bolsos de artistas em pleno ano eleitoral.
Mas quem se insurgir contra isso não estará apenas criticando uma lei que privilegia o setor cultural em detrimento da população miserável do país. Quem ousar levantar a voz estará indo contra a própria memória de Paulo Gustavo. E até por isso a lei foi aprovada sem grande resistência, assim como a lei Aldir Blanc. O que deixa uma coisa muito clara para qualquer um que tenha o mínimo de discernimento. Na crise, a esquerda brasileira prefere rechear a carteira de artistas do que colocar a comida no prato do povo. Nós já vimos como a esquerda se aproveitou da morte de músicos e atores populares nessa pandemia para propor e aprovar leis de fomento à cultura, privilegiando a classe artística com bilhões de reais em verbas públicas federais. É como diz aquele ditado italiano: cuore a sinistra, portafolio a destra. O coração está na esquerda, mas a carteira, essa fica bem guardada na direita. Só que além de conquistar os corações e bolsos dos artistas, agora a esquerda mira sua atenção para o público jovem, entre 16 e 18 anos, cujo direito ao voto é facultativo, é opcional. Uma série de cantores e de atores mais engajados vem exortando a juventude a comparecer às urnas, muitas vezes orientando essa garotada a desperdiçar o seu primeiro voto com Lula da Silva, o ex-corrupto descondenado pelo STF. É o caso do nosso animador de palco do Lollapalooza, Marcelo D2. Vejam a continuação daquele vídeo que nós já exibimos no bloco anterior. A gente tem uma grande oportunidade de novo de mudar essa. Vocês que são mais jovens, vocês têm que votar. Crioulo tá com a camisa para falar disso. Vocês têm que votar, mano. Se nós tivermos o zap, vai ser tudo enganado por esse Alguns comentários pontuais sobre o discursinho panfletário do D2. Ele fala em uma grande oportunidade de mudança, mas Lula não é o candidato da mudança. O PT é o partido que mais tempo governou o Brasil. Lula é o candidato dos reacionários, daqueles que idealizam com nostalgia um passado de mentirinha. Porque, na verdade, o lulopetismo deixou como herança corrupção, desemprego, inflação e pobreza, praticamente os efeitos dessa pandemia. Mas o vírus, no caso, era o próprio PT. Eu não sei se vocês repararam, mas quando o D2 manda os jovens irem votar, no telão do Lollapalooza aparece a palavra desobedeça. Não, a sério. Quem está impondo, quem está pressionando os jovens a votarem em determinado candidato é a esquerda. Quem está doutrinando os alunos em sala de aula a votarem no Lula é a esquerda. Os artistas que lacram militando aí nas redes sociais, nos programas de TV, são de esquerda. Todo o sistema, da elite do judiciário à velha imprensa, apoia o candidato da esquerda. Por isso, o jovem que tiver um pouco mais de sensibilidade, a sensibilidade mais aguçada, vai perceber que votar na esquerda, na verdade, é ser conformista, não desobediente. Votar na esquerda é seguir o sistema, não desafiá-lo. O Marcelo D2 pode até falar com linguagem e atitude das ruas, mas hoje em dia ele representa uma classe privilegiada, uma elite prestes a ser beneficiada aí com milhões e milhões de reais de dinheiro público. E se o jovem, além de mais sensível, tiver um pouco de humildade intelectual, ele vai sacar que é mais fácil enganar uma juventude que nunca sentiu na pele a corrupção do PT do que a tal tia do Zap, que acompanha o Lula há décadas e sabe que ele não é esse vovô injustiçado da propaganda na TV. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.